Todos os dias é sempre um dia diferente para cada um de nós. Sabedoria do Bode, o seu canal, chega mais um dia ao ar para que você possa, junto comigo, participar aqui do diálogo. Que foi escrito pelo próprio Daniel. Acredito que esses livros são fatos interessantes de ser observados, porque quando esses livros forem editados, não sabemos bem a ideia de quem escreveu e nem por que escreveu. Alguns livros, por exemplo, de semitas judaicos, têm narrativas como fossem narrativas históricas ou o diário deles, diário de família, diário de tribos, diário, e aí vai vários aspectos colocados, histórias, tudo. E se amplia, muitas vezes até altera o sentido de cada palavra que ali é colocado. E de outras feitas você observa as pessoas que são tão dedicadas àquilo, se fanatizam de tal forma que briga e diz que são históricos fatos, tal, e é uma encrenca danada. E nessas encrencas é que nós temos percebido que há muitos dos que levam isso tão a sério que é capaz de matar, de destruir. Nós vemos os dias que nós estamos vivendo, pessoas que se agarram ao Alcorão de tal forma que acham que o Alcorão é tudo na vida dele, que aquilo é uma blasfêmia a se rasgar, mas eles não analisam a sua personalidade, o seu interior, a sua convicção, aquilo que te é mais útil dentro de si, que é os teus sentimentos. Os sentimentos que você tem com sua família, o sentimento que você tem consigo mesmo, o sentimento que você tem para com o seu próximo. São tão enraizados nas suas tradições, são capazes de matar e destruir qualquer outra pessoa que os tem por inimigo. O que nos leva a observar em tudo isso que as religiões dizem, segundo as tradições que eles mantêm, que veio para melhorar o mundo, para dar ao mundo luz ao mundo. Mas que tal luz é esta luz que, nesse período todo, em todas essas épocas que se conhece por religiões e tradições, por adorações e várias outras manifestações, houve sacrifício de vidas em benefício de uma coletividade ou uma oferta ao seu Deus. Tal é a ignorância tão profunda que as pessoas o têm Deus como uma coisa que fosse igual a ele, ou semelhante a um animal, semelhante à sua forma física. Elas não têm uma profundidade, entrando por um campo muito mais profundo, sobre a grandeza do universo, até onde esse universo vai. Mas eles obtêm dentro das suas convicções que a Terra é o habitat de Deus e tudo que está nesse planeta é consagrado a Deus. E Deus vai morar na Terra. Amados, é uma coisa tão profunda essa análise, que você deve entender se é real, se é verdadeiro, se é fábula. Na história de Moisés há várias contradições, várias formas de se interpretar. Agora, quando se coloca ali no Torá, na forma que eles administraram, daquilo que foi considerado, aí você vai ver que não tem nada a ver com a realidade. Voltando um pouco, você pega alguns pergaminhos que já foram desprezados como alterados e tudo, é aquele ponto que eu digo, todos foram alterados, mas aqueles que lhe interessaram foram separados, algumas palavras que era muito mais fácil de manipular as pessoas, trazer as pessoas a uma fé cega, uma convicção totalmente voltada ao interesse daqueles que estavam comandando, e ali foi deixado. Você observa muito claro, conta-se uma história que Noé, ao nascer, ele era diferente da sua tribo, das pessoas da sua comunidade. Ele tinha um cabelo muito loiro, quase chegando a branco. A sua pele era tão alva que
não era igual às dos outros. Era muito branco, era totalmente diferente de todos aqueles que ali estavam, mais rosado. Uma criança um pouco maior. Isso está escrito nos próprios escritos antigos, nos livros que são considerados apócrifos. E a família ali, achando que ele era estranho, foram consultar os anciãos para que fosse dada uma orientação aí de o que é colocado nesse ponto. E que ele é o enviado de Deus, é separado, é uma pessoa especial porque Deus enviou, e aí é aquele que vocês já conhecem. Voltando adiante ainda, um pouco mais, observe sobre a narrativa de Adão e Eva, segundo a tradição do Torá. E diz que eles foram criados num ambiente, num paraíso, num local diferente, e ali eles cometeram um pecado, segundo o que está escrito, e ali, por cometer o pecado, foram lançados fora e foram habitar na terra. Aí traz aquele outro velho ponto que eu te pergunto, que onde era este planeta que eles ali estavam, e depois foram tirados de lá e lançados aqui, e aqui passaram a viver, sofrendo tudo, com saudade do mundo do que vieram, como diz os próprios escritos que diz que se o homem lembrasse de onde ele teria vindo, de onde ele teria vindo, a pergunta é sempre essa: quem é o homem, de onde ele veio? De onde é que ele teria vindo? E ali você vê um ponto-chave. Chegando até Abraão, você percebe que Abraão encontrou com dois seres que vieram de onde? Não se tem uma ideia realmente de onde estes tais seres apareceram a Abraão no Cavalhar de Mamre, e ali disseram que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ora, o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra, segundo as tradições, diz era o pecado. A história ela vai muito mais profunda, não é tão simplista como está, também estou aqui narrando. Ela tem um pouco mais de profundidade. E ali aqueles homens entraram em Sodoma, tão belos era, segundo os escritos, que os homens quiseram ter relações com aqueles seres. E em tal hora alta da noite quiseram invadir a casa, e eles ali mandaram que a família saísse da cidade e tocaram fogo, destruíram aquela região. E lá naquele monte ele viu aquela fornalha, aquele fogo, e o mato não se consumia. Ele chegou ao fogo e diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Lembre-se simplesmente, quando você vai a um certo local, você está com a roupa contaminada, ou está entrado com vírus ou com alguma bactéria no seu corpo, você não consegue entrar numa sala de operação. Então, neste ponto, você vê esta situação semelhante àqueles seres que ali apareceram, que disse para que Moisés tirasse as roupas, a sujeira dos seus pés, entrasse descalço. Primeiro se purificasse para entrar, para que não contaminasse aquele local. Imagine que tal era aparelho este que Moisés chegou e entrou. E ele disse que aquele local era o lugar santo. E ainda hoje nós temos percebido que existem naves espaciais por aí. Mas é mentira. Como você pode me afirmar? Eu vou te fazer uma pergunta simples. Aparece sobre sua casa, acima da sua casa, você vê um objeto muito grande, brilhante como um avião, gigante maior do que um avião, porque a altura local muito maior, silencioso, numa época em que não havia aviões como hoje existe. E ali está, numa época que não tinha televisão, numa época que não tinha aparelhos de comunicação como hoje nós temos. E ali você vê aquele objeto gigantesco, como um prato, dois pratos, um sobre o outro, silenciosamente muito grande sobre a sua cabeça, um objeto metálico silencioso. Aí você vai dizer para mim, foi um balão? Você vai dizer para mim, não, foi um dirigível? Quem é que não conhece um dirigível? E aquele objeto gigante saiu andando lentamente, e você vê ele parar sobre o prédio,
ficar sobre aquele prédio e subir em vertical, numa velocidade descomunal, e nunca mais aparecer? Aí eu te pergunto, foi um sonho? Será que aquele mesmo objeto não apareceu Elias ali no Cavalhais? O Abraão nos Cavalhais? Com Elias no carro, ali como eu disse, que é o carro de fogo? E Elias elevado? E outra condição também, quando aparece a Enoque, e Enoque é elevado e não volta mais? E que você diria para mim? E você está num ambiente, dentro de um ambiente, de repente aparece um ser para você dizer, vem comigo, você sobe e vê a terra ficar pequenininha. E seus pés vai observando e vendo que aquilo está ficando pequeno, 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 você vê em outra situação, em outra condição, em outro local. Foi arrebatado, como muitos assim colocam. É muitas coisas que você não tem explicação. Você coloca como Deus, 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 mas há muitas coisas que precisam ser explicadas. Muitas coisas que não estão ali declaradamente colocado à visão para que nós possamos entender. Como você pode estar num certo local e ali você percebe que você não está no ambiente que lhe é comum, que você está acostumado a ver o seu planeta, o seu lugar, o seu local. E você se vê numa outra condição, observar que aquele planeta não é seu planeta. O que você diria para mim? O terceiro céu? Aí eu te pergunto, a segunda pergunta que eu coloco aqui para você. Até onde você tem consciência da sua existência? Até onde você acredita que você é o que você pensa que é, o que pensa que ser você pensa que é, acha que é e não é? Há muitas coisas que precisam ser entendidas, analisadas, percebidas, compreendidas. Outra condição é Maria está naquele local e aparece um ser e diz, olha, tu terás uma criança de tal tempo. E aquela criança vem a nascer sem concepção. Há um enxerto. Hoje em dia é comum isso, até se faz enxertos em vaca e animais. Aí tá pecando, tá pecando. Mais coisas seria muito mais difíceis aqui de explicar do que a tua concepção, a tua mente tem para receber e entender. Aquilo que você acha que é, nem sempre aquilo que você vê é o que você vê. Como você pensaria estar no lugar que você está e se deparar que não está realmente no local que você está? Em frações de segundo, em velocidades instantâneas, inconcebíveis à mente humana, você se localizar em outra posição, em outra condição. Seres que você jamais tenha visto ou compreendido. Então, é essas condições que eu te pergunto, todos esses séculos, através de séculos que foram vistos, quanto tantas histórias e lendas é contada como a que eu conto, e pode ser uma lenda, pode ser uma verdade, fica ao teu coração pensar se foi real ou foi imaginário, mas aquele ser conversar, falar palavras que são muito profundas. Até onde a mente do homem está pronta, disposta a entender? Até onde o teu entendimento está pronto a se expandir? Quando os teus olhos se abrir, verás que o que tu entendes por ser realidade é apenas ilusões. Isto é que está proposto a cada um de nós. Que nós somos, de onde viemos. As próprias palavras que eles dizem que são escritura, nos revela que os portas se abriram e o homem foi levado ao terceiro céu. Eu não sei se estava em sonhos ou estava, como diz lá o autor, eu não sei se estava em carne ou se estava em espírito, mas lá estive ao terceiro céu. E ao terceiro céu, observando lá, eu observei que existia 6 luas, uma diferente da outra, 2 sóis. E ali você diz para mim, não foi a terra, foi um sonho, sim, um sonho tão real. Onde você conversa, você sente, você percebe, você vê, você cheira, você caminha, você anda, e tudo isso você tem em suas mãos. A nossa mente, ela é tão poderosa que ela pode ultrapassar os pontos mais profundos
mais íntimos da nossa própria consciência. Podemos ultrapassar e vivermos duas dimensões totalmente diferentes da que você acha e enxerga e vê. Pense somente nisso. Será que estes tais arrebatamentos não foram presentes em mundos paralelos? Ou estes mundos paralelos são ilusões, uma irrealidade da mente humana?